É muito boa a notícia em que o exortador nos lembra dos nossos laços eternos com Deus, laços verdadeiros, em que Deus, pela palavra dos profetas, Ele lembra que Ele é fiel, que nessa grande confusão em que se tornou a vida, nós podemos contar com o poder de Deus para nos assistir. Irmãos, nós precisamos clamar ao Espírito de Deus que venha sobre nós, porque o espírito do mundo se agiganta a cada dia. Ele vai envolvendo as nações, ele está em todo lugar, se propaga nos meios de comunicação, através das redes sociais, por uma contaminação de natureza espiritual. Nós somos levados por este sistema a abrir a nossa mente para as coisas do mundo. Sobreviveremos apenas se o poder de Deus estiver sobre nós. Não há forças em nós para resistir ao mundo, irmãos. Somente o Senhor que teve tão grande vitória sobre a morte e sobre os infernos, que representam para nós toda a hoste da maldade que está no mundo. Somente este Senhor que teve tão grande vitória pode dar a nós as forças necessárias para resistirmos, para suportarmos as dificuldades e tribulações. E o Espírito diz: pode me chamar, eu estou à disposição, porque sois meu povo. Irmãos, se fosse uma questão de estudo, se nós pudéssemos examinar a Escritura, decorar os seus versículos, todos os seus livros, do Gênesis ao Apocalipse, seria maravilhoso. Nos libertarmos pelo conhecimento das coisas. Mas já lemos. Se a questão fosse os mandamentos, nós já sabemos. Mas não fazemos. Porque não há o Espírito Santo em nós. A nossa alma, ela se alimenta das coisas espirituais. Isso se faz por meio de comunhão. Se o nosso pensamento está no mundo, a nossa alma se alimenta das coisas do mundo. E o mundo não pode nos trazer nada de bom, irmãos. Não há conhecimento, nem mesmo conhecimento bíblico das Sagradas Escrituras, nem mesmo este conhecimento pode nos proteger do mal. É espírito. Nós queremos pedir ao nosso Deus, nesse momento, que está sobre todas as coisas, que Ele derrame sobre nós o seu poder nesse momento. Os irmãos que estão congregados aqui, os irmãos que estão nas outras cidades, que o poder do Espírito de Deus esteja sobre nós, para nos fortalecer, para nos proteger, nos guardar, nos revestir das armaduras do Evangelho, segundo diz o apóstolo Paulo, do amor incondicional, da verdadeira humildade, da simplicidade de coração, da caridade de repartir o que temos com os nossos irmãos. Conceda-nos o Espírito de Deus, o seu amor verdadeiro, para que a gente sobreviva a esses dias trabalhosos e angustiosos que nós temos pela frente.
Sobreviveremos por causa de Deus, não é por causa de nós, não. Eu não sei como é que os irmãos estão acostumados a olhar para dentro de si. Sinceramente, irmãos, eu não consigo confiar em mim. Sinceramente. No ir e vir da minha alma, nas coisas que eu sinto no meu ser, no meu espírito, eu percebo que eu sou muito frágil. Eu posso ser vitimizado pelo mal facilmente, irmãos. Eu preciso do Senhor. Olha para dentro de você, percebe como você é frágil. Paulo dizia que quando estava fraco é que era forte. Nós temos que entender isso, irmãos. Se nós somos fortes de espírito, se nós confiamos em nós, nas nossas forças, nos nossos conhecimentos, na obra que nós fazemos materialmente, nós estamos cheios da vaidade do mundo, irmãos. O Espírito de Deus não pode estar conosco. Daí ele precisa usar os recursos da enfermidade, da tragédia, da desgraça, da aflição, da angústia, para nos acordar para Ele. Nós temos que tomar consciência de quem nós somos. Os judeus, eles se gabam, se sentem orgulhosos de encontrar na Torá, que são os primeiros livros, os 5 primeiros livros das Escrituras, mais de 600 mandamentos para eles cumprirem. Alguns irmãos pensam que nós precisamos cumprir os 10. O apóstolo Paulo, segundo a doutrina que ele ensina, ele afirma que nós não conseguimos cumprir nem um mandamento. Porque obedecemos por vista. Obedecemos o mandamento somente interessados nas beneficências de Deus, porque a obediência não está nos nossos corações. Porque aprendemos com as igrejas que nós precisamos ser obedientes a Deus. Mas por falta de conhecimento, nós não sabemos que o apóstolo diz que isso é impossível. Por causa de uma lei que existe na nossa carne, que nos arrasta para o pecado. Se não transgredimos em ações, nós o fazemos em pensamento. Alguns dizem que se o pecado é só no pensamento, já é um passo dado de não deixar realizar este pecado. Conversa. Jesus não disse nada disso. O que ele disse é que você não pode nem pensar no pecado, que você já cometeu a transgressão. Se for assim, quem se salvará? Daí o ensinamento de que nós somos perdoados todos os dias por Jesus. Nós somos perdoados todos os dias pelo amor incondicional que Deus tem por nós, que somos os seus filhos, as suas criaturas. O que é que nós precisamos para a nossa vida ser vitoriosa? Em termos espirituais, não estou falando de coisas materiais. Para nós sermos felizes dentro daquilo que hoje é possível nós encontrarmos em termos de felicidade. O que precisamos? Algumas pessoas pensam que nós precisamos de bens. Outras nos ensinam a pedir a Deus que nos dê estes bens. Se nós formos obedientes ao Senhor, Ele vai ficar satisfeito e vai nos dar muitos presentes. O que é que nós precisamos, afinal de contas? Obedecer os mais de 600 mandamentos da Torá? Seria maravilhoso. O diabo, sentado no seu trono, deve dizer assim: você vai obedecer mesmo os 600 mandamentos da Torá? Mais de 600. Ele deve dizer: divirta-se. Você vai obedecer os 10 mandamentos? Divirta-se. Porque eu vou estar junto com você.
Paulo disse: eu sou uma pessoa destituída da graça de Deus, estou condenado, não tenho saída, não consigo vitória sobre as minhas inclinações infelizes. As palavras são do próprio apóstolo Paulo, irmãos. Isso significa que o poder do mundo, o poder do espírito deste mundo é maior do que a gente pode imaginar. Mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele eu encontro vitória sobre as minhas inclinações, sobre as minhas transgressões em pensamentos, em ações. Eu encontro vitória para não mais fazê-las. Certa feita, um jovem me procurou, influenciado aí por algumas doutrinas, dizendo como que ele fazia para controlar os pensamentos dele, que ele não queria pensar nas coisas erradas. Mas ele pensava. Eu disse: vai perder o seu tempo. Não tem como controlar o pensamento, não tem como controlar. O pensamento nasce numa área em que você não tem acesso. Como uma bolhazinha de ar que sai lá no fundo de uma piscina, vai subindo até chegar em cima na atmosfera. Quando chega na parte superficial, você percebe o pensamento. Ele já foi pensado. Você não tem como controlar lá dentro de você. Então, como eu faço? Nós precisamos ser lavados por dentro. A única água que lava a gente por dentro é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que faz uma operação de limpeza dentro de nós, quando nós somos sinceros e verdadeiros diante dele. E confessamos ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas rapinagens, as nossas fraquezas, os nossos desejos insanos. Ao perceber a nossa sinceridade, ele trabalha na intimidade do nosso ser. E os maus pensamentos, eles vão aos poucos desaparecendo. Depois de certo tempo, você percebe que não mais pensa naquelas coisas. Elas não eram suas. Elas não eram suas. Elas pertencem ao mundo. Esses pensamentos malignos pertencem ao espírito desse mundo, destituído de qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Olha para a televisão, não precisa de olhar para lugar nenhum mais. Em todos os níveis. Programa jornalístico, programa de auditório, programa de cultura. Olha o mundo. É destituído de qualquer coisa que tenha a ver com as escrituras sagradas, com o Deus de Israel. Como eles podem ter coisas que possam nos trazer felicidade? Irmãos, nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Não somos das trevas. Nós pertencemos à luz, nós saímos do reino da luz. Precisamos tomar posse dessa luz novamente, que nós perdemos no começo da nossa história. Então, o que fazemos com os 600 e tantos mandamentos? Para nós cristãos, os 10 mandamentos. Vamos conferir na Escritura. Abre o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se do Senhor um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou ao Senhor: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Envolve os 600 e tanto lá dos judeus, né? E mais os 10 que estão incluídos nesses 600. O escriba perguntou para ele qual é o maior, o primeiro de todos os mandamentos. Jesus responde: o primeiro de todos os mandamentos é o seguinte: ouve, Israel,
Não é ouve qualquer um, não. A palavra de Deus não é dirigida ao mundo. A palavra de Deus é dirigida ao povo escolhido, irmãos. Está em toda a Escritura. Tem pessoas e almas que não são escolhidas, são almas adormecidas. São almas ainda sem condições de entender os elevados propósitos do Criador, irmãos. Essa Escritura foi dirigida ao povo de Deus, ao Israel de Deus, que em termos teológicos são os cristãos e os judeus. Quem mais se orienta por essa Escritura na face da terra? Ninguém mais. Cristãos e judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro Deus. E segue: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? É a alma. De toda a sua alma, espírito, pensamento e ação. O que eu penso, o que eu faço, precisa ser segundo o pensamento do Senhor nosso Deus. E sobre o seu entendimento? O que quer dizer isso? E sobre a doutrina que você professa? Qual o ensinamento que você segue? De todo o seu entendimento, amarás o Senhor teu Deus. A doutrina do povo de Deus é a doutrina das sagradas Escrituras. Em resumo, amados, o nosso negócio é o Senhor Deus das Escrituras Sagradas. Mas o budista, mas o que é hinduísta, aquele que aplica jorei, aquele que aplica o passe, o espírita, o umbandista, o muçulmano, todo mundo é filho de Deus. Cada um deles lá tem a sua mensagem, a sua doutrina, o seu Deus, a maneira como o Senhor usou para pastorear esse povo. Mas nós temos um compromisso com o Deus de Israel. Como almas eternas que nós somos. Nós não nascemos no ventre de mamãe. Nossas almas são velhas. Transitam pela história deste mundo. Nós somos os habitantes deste mundo. E transitamos pela história desta humanidade, irmãos, contribuindo com a construção do futuro. Este Deus, o Deus de Israel, chamou-nos para uma causa nobre. Chamou-nos para sermos sementes de uma geração diferente de homens e mulheres. Homens sábios, conhecedores de uma profunda ciência, homens que se sujeitam ao Criador e que fazem a vontade deste Deus. Irmãos, esta humanidade já está cansada de homens que fazem a sua vontade. A humanidade não precisa de sábios, não precisa de cientistas, nós já temos o suficiente. Eles estão fazendo uma grande confusão com a ciência. Porque ela é destituída da presença de Deus. Uma grande confusão está se formando nas escolas, nas universidades. Porque o espírito deste mundo entrou lá dentro. Está destruindo todas as coisas que são conquistas desta humanidade. O diabo não é inimigo de Deus. Ele quer destruir a humanidade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. É o mais importante dos mandamentos existentes na Torá e no Novo Testamento. Disse mais o Senhor: tem um outro mandamento semelhante a esse.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele disse: aquele que ama, cumpre a lei. Quem ama, cumpre os 600 e tantos mandamentos da lei. Jesus disse que destes dois mandamentos dependem as demais leis e os profetas. As demais coisas foram feitas por causa da lei do amor. Este mundo está acabando por falta de amor. É só isso, irmãos. Quer saber o maior mandamento? O amor. Quer saber o maior pecado? A falta de amor. É só isso. As demais coisas se estabelecerão para a felicidade ou para a desgraça de quem tem amor e de quem não tem. É preciso estudar muito para saber disso, irmãos. Vocês percebem a grandeza do ensinamento de Jesus? Vamos desprezar então a ciência, o conhecimento, a filosofia, a doutrina, os ensinamentos? Absolutamente. Mas seja posto em primeiro lugar o amor a Deus e ao próximo. Aí vamos estudar, aí vamos fazer, vamos acontecer, vamos desenvolver, mas sem Deus e sem amor, a sociedade se desfaz. É o que está acontecendo, amados. Quando alguém perguntar os mistérios sobre o fim do mundo, responde o seguinte: não tem mistério nenhum. O mundo está acabando por falta de amor. Amor de pais, amor de filhos, amor de cidadãos, de professores, de mestres, de pastores, de irmãos. O amor está saindo do mundo. Está entrando no lugar dele uma coisa terrível, com o nome de liberdade. Terrível, porque vai destruir tudo, irmãos. O escriba então disse ao Senhor: muito bem, mestre. Versículo 32. Com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E já ninguém pensava, ousava perguntar-lhe mais coisa alguma. Irmãos, não queremos ser simplistas, mas dizer aos irmãos que Jesus veio nos ensinar o caminho do amor. E para isso, ele morreu naquela cruz por nossa causa. Por causa dessa mensagem aqui. Para que nós pudéssemos encontrar nele sentido para a nossa vida. Parece simplista, mas experimenta a força do amor. Faz isso. Você está sendo ofendido? Ama. Você está desesperado? Ama. Está doente? Ama. Experimenta o amor. Se arraste pelo chão, mas amando tudo que está à sua volta, irmãos. Ainda hoje saí da minha casa, na frente tem uns vasos. Olhei para o vaso. As plantinhas estavam todas caídas. As folhas caídas. Eu parei o carro, voltei lá, fui jogar água, elas estavam com sede. Os passarinhos precisam comer. Todos os dias jogamos comida para os passarinhos. Notamos que uma flor desabrochou no nosso jardim. Que bênção! Glórias ao nosso Deus, o Criador. Irmãos, amor por todos os lugares. Eu não posso ver as plantas caídas e não ter a sensibilidade de dar água para elas. Onde é que está o meu amor? O irmão precisa de comida, eu não dou nada para ele. De roupa, eu não faço nada. Está doente, eu não vou ver. Está prisioneiro, não vou ver. Não me interesso. Onde está o amor?
A gente não pode viver o amor sentado em casa, viu, irmãos? Olhando para o tempo passar, dizendo que crê em Jesus Cristo. Sinceramente, você vai ter uma surpresa desagradável quando você sair do corpo. Desagradável. Se você pensa que vai ficar dormindo do outro lado, está enganado. Está enganado. Assim que você acordar do outro lado, colherás o resultado da vida que você plantou aqui. Pelo menos as escrituras dizem isso de fora a fora. Não sou eu que estou dizendo, não. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, começa a amar. Aprenda a amar. Ame sua esposa, ame seus filhos, ame seu marido, ame seu cachorro, seu gato, seu jardim, as plantas da tua casa. Louve o Senhor todos os dias pela manhã. Está chovendo, graças a Deus. Eu vejo nos telejornais, parece que o pessoal, quando está chovendo, parece que é uma coisa que não é boa para as pessoas. Estranho. Vai fazer mau tempo. Como assim? Vai chover naquela região. Mas como? Tem que chover, tem que frutificar a planta, comida para nós. Os bichos precisam de água. Como é que não vai chover? Não é mau tempo, irmãos. É bom tempo. Ah, mas as tempestades estão destruindo tudo. Bom, mas essa é outra história. A tempestade está destruindo tudo porque o homem está distante de Deus. É por causa disso. Quando o homem se voltar para Deus, não vai ter tempestade, não. Duvida. Está nas profecias de fora a fora. Nós precisamos, irmãos, encher o nosso coração de amor. Em todos os sentidos. Olha, eu acredito que não é possível que amanhã, logo pela manhã, você não vai ter uma oportunidade de exercitar o amor do seu coração. Faz isso e viverás. Isso é vida eterna. Vida eterna não é um lugar onde você vai, não. Vida eterna é uma coisa que a gente toma posse. Se você não toma posse da vida eterna, você é morto. Não importa se você é cristão, se você é judeu, se você é muçulmano, se você não é nada. Se o teu coração não estiver cheio do amor de Deus por todas as coisas, depois que você morrer, você não subirá aos céus. Entenda isso de uma vez por todas. Nós viemos aqui na Terra para desenvolver nosso intelecto, nossa ciência, nosso conhecimento. Aprender a viver em família, aprender a viver profissionalmente, enfim. Tantas coisas que compõem a vida. Mas como disse Jesus aqui, olha, tem uma coisa que é importantíssima. É mais importante que todas as leis, profissões, experiências que você possa ter. Aprende a amar a Deus e amar as pessoas que estão à sua volta, as coisas que estão à sua volta. Aprende isso. Senão você não vai ter vida nunca. Vai andar morto aí pelas ruas. Vida eterna é vida com Deus. É coração cheio do amor de Deus. O mundo se encherá do conhecimento do Senhor, mas sobretudo do amor do Senhor nosso Deus. Esta humanidade vai ser muito feliz. Essa humanidade vai se desenvolver até um ponto que vocês sequer podem imaginar. Os seus habitantes terão tudo aquilo que eles desejam para se realizar. Porque Deus assim o quer. É promessa do Senhor. Eu creio. Que Ele nos ajude a enfrentar os desafios que teremos pela frente, até que o reino possa chegar definitivamente.